Muito bem, queridos. Então, peço a atenção de todos para nós podermos aprender um pouco da palavra do Senhor esta noite. Eu queria falar esta noite, queridos, sobre o leite espiritual. Então, eu queria que você dissesse ao seu vizinho, bata aí no seu próximo e diga assim: o pastor Wendel, diga aí, falei para ele. O pastor Wendel vai falar sobre leite espiritual. Amém, queridos? Então, eu quero começar aqui no Evangelho segundo João, no capítulo 3, onde Jesus tem um encontro com um líder judeu chamado Nicodemos, e Nicodemos veio questionar Jesus acerca dos sinais que ele fazia, que Jesus fazia, e aí Jesus responde a Nicodemos com um versículo bastante conhecido, uma frase bem conhecida, e nós vamos falar um pouco sobre isso essa noite. João capítulo 3, versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém? Só esse versículo por enquanto. Então, meus queridos, quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor, Jesus, ele nos concede algo que nós chamamos de o novo nascimento. Nós recebemos uma nova vida em Cristo. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas você pode dizer: mas pastor Wendel, quando eu me converti a Jesus, tudo ficou do mesmo jeito. Às vezes até piorou a minha situação, pessoas que eram doentes, muitas vezes se convertem a Jesus, tem algumas que são curadas, mas outras continuam doentes, Quando você aceitou Jesus como seu Salvador, se você era magro, você continuou sendo magro, Se você era gordo, você continuou sendo gordo. Então, nada mudou no seu físico quando você se converteu a Jesus. Eu soube quando eu era novo convertido, eu soube, pastor Gêner, de um senhor que era comerciante, e o comércio dele estava muito ruim. E aí disseram a ele que se ele se convertesse a Jesus, se ele se tornasse um crente, ele iria se tornar próspero. E aí ele aceitou Jesus por causa dessa prosperidade, começou a frequentar a igreja, passou alguns meses, nada aconteceu no comércio dele, então ele foi-se embora da igreja. Mas Jesus, queridos, ele está falando que acontece uma transformação radical, acontece um novo nascimento. Jesus disse que Nicodemos não poderia entrar no reino de Deus se ele não nascesse de novo. Então Nicodemos questiona Jesus, e ao longo do capítulo 3 do Evangelho de João, nós vemos Jesus explicando algumas coisas a Nicodemos. Nós vemos, por exemplo, Jesus diz assim: olha, aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Porque Nicodemos perguntou: como é que eu vou nascer de novo? Será que eu vou entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? E Jesus está explicando que não é sobre o nascimento natural, não era sobre o nascimento físico que Jesus estava falando. Jesus está explicando que era necessário nascer do Espírito. Então, queridos, quando você se converte a Jesus Cristo, você recebe de Deus um novo Espírito. E o Espírito, ele é um ser que não pertence ao mundo físico. O Espírito é um ser que pertence ao mundo espiritual, o mundo invisível aos olhos naturais. E nós precisamos, agora convertidos a Jesus, nós precisamos de um alimento que a Bíblia fala. E é sobre esse alimento que eu quero trazer essa breve meditação esta noite.
Mas a palavra de Deus fala sobre esse novo nascimento. Quer dizer, quando eu aceito Jesus, eu me torno um novo espírito, eu me torno uma nova criatura. Eu nasci de Deus, eu recebo um novo espírito, mas eu fisicamente continuo do mesmo jeito. E mentalmente, intelectualmente, eu também continuo do mesmo jeito. Eu me lembro quando eu me converti a Jesus, isso vai fazer 24 anos, aqui mesmo no Alecrim, numa igreja ali chamada Missão Evangélica. Eu entrei naquela igreja, era a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica. E quando o pastor fez o apelo, na época não era nem pastor, o pastor hoje é pastor Júnior Firmino, bem conhecido aí. Ele fez o apelo, eu não sabia bem o que é que ele estava me chamando para ser, mas eu senti uma atração, eu senti um impulso para aceitar aquele convite. E ali eu me converti há 24 anos atrás. Eu saí daquela igreja, eu saí diferente, mas eu não compreendia em que consistia essa diferença. Eu saí me sentindo pleno, eu saí me sentindo em paz, eu saí com uma certa alegria, eu saí com o coração cheio de amor, mas eu não entendia o que estava acontecendo ali. Queridos, a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, fala que o ser humano é dividido em 3 partes: espírito, alma e corpo. No grego, espírito é pneuma, daí vem a palavra pneumático, quer dizer sopro, vento. A palavra alma no grego é psique. Nós temos hoje em português a palavra psicologia, psiquiatria. E a palavra corpo no grego é soma. Quando a pessoa está doente da cabeça, com problema psicológico, pode gerar sintomas no corpo. São os sintomas psicossomáticos, porque atinge a mente, o seu psicológico, e atinge o seu corpo. Então, nós fomos criados divididos em 3 partes: espírito, alma e corpo. Nós temos um espírito que, quando nós nos convertemos, este espírito nasce de novo. Você recebe um espírito completamente novo. De acordo com Hebreus, no capítulo 12, eu não vou ler aqui, mas ele diz que o nosso espírito ele foi tornado perfeito. Foi aperfeiçoado. Então, o novo nascimento que a Bíblia fala não quer dizer que o seu espírito que você recebeu da parte de Deus, o seu novo espírito, ele não é um bebê espírito. É importante você compreender isso. O espírito ele é criado pronto. O nosso espírito está pronto. No mundo espiritual, o espírito não nasce um bebê e vai se desenvolvendo até chegar à maturidade. No mundo espiritual, um espírito ele é criado pronto, perfeito, completo. Se você conhece a história, por exemplo, de Lúcifer, né, que é o Satanás, que virou Satanás, ele foi criado perfeito, foi criado já pronto. Está lá em Ezequiel, se eu não me engano é Ezequiel 14, né, 28 e Isaías 14, né, que fala sobre a história de Satanás. A Bíblia diz: perfeito eras no dia que foste criado. O Espírito é criado pronto. Então, quando você se converte a Jesus e nasce de novo, você recebe um novo Espírito da parte de Deus, e esse Espírito ele é perfeito. Aliás, queridos, no céu não entra imperfeição. No céu não entra pecado. Para você fazer parte do reino de Deus, nós que somos, éramos e ainda somos pecadores, nós precisávamos nos tornar perfeitos. Você é perfeito porque você nasceu de novo. Não é porque você é fisicamente ou intelectualmente perfeito, não.
Deus nos salvou pela sua graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, meus queridos, você pode perguntar agora: eu nasci de novo, pastor. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Mas por que eu ainda sou tão imperfeito? Por que eu ainda sofro tanto? Por que eu não desfruto dessa paz, dessa alegria de forma constante? E aí é que eu vou puxar para o tema da nossa pregação de hoje, nosso ensino de hoje. Você precisa do alimento, que eu chamarei alimento espiritual, mas nós vamos ver que de fato é um alimento para o seu racional. Então eu queria aí, se você quiser, pode abrir a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 e 2. Diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então aqui o apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, diz assim: olha, como meninos recém-nascidos. No original grego, eu li, estava meditando sobre essa passagem, ele diz: como bebês que acabaram de nascer. Desejai o leite, ele chama o leite racional, para que você possa crescer. Amados, nosso espírito está pronto. Jesus falou: vigiai e orai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nosso espírito está pronto, mas nós, queridos, nós viemos do mundo. O mundo, ele jaz no maligno. O mundo, ele está contaminado pelo pecado. As coisas que nós aprendemos do mundo, elas são coisas misturadas. É o bem misturado com o mal. Você pode pegar, por exemplo, qualquer programa desse, às vezes um programa de entrevistas, ela começa a entrevistar artistas, pessoas famosas, psicólogos, médicos, e essas pessoas começam a transmitir orientações para nós através da televisão. E essas pessoas, muitas vezes, elas dizem coisas boas. Você tem que ser feliz, né? Você tem que buscar satisfação pessoal, tem que buscar isso, tem que buscar um crescimento. Ora, isso é uma coisa boa, mas aí ele começa a transmitir também coisas, orientações que são falsas. Eu me lembro certa vez, eu não assisto TV aberta, na verdade eu raramente assisto alguma coisa em TV, e eu só assisto quando sou obrigado. Por exemplo, eu estava almoçando num restaurante e estava passando uma entrevista com um cantor famoso, num programa que passa aí, numa TV bem conhecida aqui no Brasil, e eles estavam falando sobre casamento. Eu sempre conto, né? O pessoal do ministério sabe que eu sempre falo sobre isso. E eles estavam entrevistando várias pessoas e chegou nesse cantor famoso. E até a entrevistadora disse: agora vamos ouvir o cantor tal. Ele entende sobre casamento porque já foi casado 5 vezes. Eu acho que ele entende como não se casar, né? E várias pessoas começaram a dar instruções sobre casamento. Algumas coisas boas, mas estava tudo misturado com orientações pecaminosas, satânicas, mentirosas. Então no mundo você é instruído o tempo todo, orientado, ensinado com verdades misturadas com mentiras. Isso aconteceu porque lá no Jardim do Éden, Adão escolheu comer de uma árvore. Você sabe que árvore era essa?
Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali Adão deixou de receber o conhecimento puro da parte de Deus e passou a abrir o coração, abriu espaço, abriu o mundo para receber um conhecimento misturado, um conhecimento de bem que é misturado com o conhecimento do mal. Então, meus queridos, nossa mente, o nosso intelecto, o nosso racional, a nossa alma, ela foi contaminada e ela hoje, até mesmo hoje, nós continuamos a receber instruções que são misturadas. Infelizmente, às vezes até nas igrejas, né? Mas o que é que a Bíblia fala aqui? Você aceitou Jesus, você é uma nova criatura. Você precisa agora de um leite racional. Você precisa agora receber um alimento que não esteja misturado, que não esteja contaminado. Quando uma criança nasce, quantos aqui são pais ou mães? Levanta a mão, tem filho. Quando uma criança nasce, meus irmãos, ela acabou de sair da barriga da mãe, ela precisa desesperadamente de leite, de alimento. O alimento vem da mãe que gerou aquela criança. Se a mãe é saudável, é um alimento puro e é suficiente para aquele bebê. Pelo menos durante 6 meses ele pode se alimentar daquele leite tranquilamente. Então, meus queridos, a Bíblia diz que assim como você aceita Jesus, você nasce de novo e você precisa de um alimento. Se você não se alimenta desse alimento, você pode morrer espiritualmente. Assim como acontece com uma criança que nasce e não é alimentada. O apóstolo Pedro, ele cita esse novo nascimento, ele diz assim: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional. Esta palavra às vezes está traduzida como espiritual em algumas versões, mas o Novo Testamento foi escrito em grego. Esta palavra no grego original é a palavra logikos, que vem da palavra logos, que quer dizer palavra, ensino. Logikos, nós temos uma palavra em português, lógico ou lógica, que vem dessa palavra grega, logikos, que quer dizer algo vinculado, algo pertinente à razão. Quando você está no mundo, a sua razão, a sua forma de pensar, o seu raciocínio, ele é misturado. Você pode perguntar aí, pessoa, a 10 pessoas no mundo, o que é que você acha do casamento? O que é, para você, o que é um casamento, o que é um bom casamento? Se você perguntar a 10 pessoas do mundo, você vai ter 10 respostas diferentes. Eu já vi pessoas dizerem que casamento é a pior coisa que existe. Já vi pessoas dizerem que casamento é a melhor coisa que existe. Você vai ter 10 opiniões diferentes. Daqui dizendo que é o pior, daqui dizendo que é a melhor, e entre essas duas aí. Porque o nosso entendimento sobre casamento está misturado. Nós precisamos de um alimento que venha da fonte de onde viemos. O bebê tem o alimento da fonte de onde veio. Ele veio da onde? Da mãe. Tem o leite. Nós precisamos do alimento da nossa fonte espiritual. Nós precisamos do alimento que vem de Deus. Então, este leite espiritual que o apóstolo Pedro vem falando aqui é a palavra de Deus. Se você voltar no capítulo 1 aqui, que ele vem falando, eu vou voltar aqui, ele vem falando aqui
1 Pedro capítulo 1, versículo 23, ele diz assim, ó: sendo de novo gerados, não de semente corruptível. O que é semente corruptível? A palavra semente no grego é a palavra esperma. Inclusive, nós sabemos que a palavra esperma, né, que é a semente masculina, vem da palavra grega. Então, semente é esperma no grego, certo? E Pedro vem falando aqui, ó, não, vocês não foram gerados de um esperma, de uma semente mortal, corruptível. Quando você se converte a Jesus, você é gerado de um esperma, de uma semente incorruptível, imortal. E ele explica qual semente é essa. Ele diz aqui, ó, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, né, mortal, que se destrói, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. É a palavra de Deus que nos gera novamente quando nós cremos em Jesus. De fato, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o Verbo, que é o grego logos. A palavra logos em grego quer dizer palavra, ensino, doutrina. Jesus é a palavra de Deus que se torna um homem para salvar a humanidade. Então, querido, nós somos gerados pela palavra de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos gerados pela palavra de Deus. E nós precisamos do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Nós somos gerados pelo Logos e precisamos do alimento lógicos, o alimento que atinja o nosso entendimento. Por mais que você seja uma nova criatura, por mais que você seja um novo espírito, por mais que o seu espírito seja perfeito, se o seu entendimento não estiver alinhado a isso, você vai agir como uma criança. Como é que a criança age? Uma criança, ela se alegra e se entristece. Uma criança, ela pode variar a emoção dela de forma muito rápida. Uma das características da criança é a instabilidade. Então, uma criança espiritual, uma pessoa que aceitou Jesus agora, ela nasceu de novo, ela demonstra muita instabilidade. Ora está se alegrando demais na presença de Deus. Pastor, que palavra maravilhosa! E se alegra e está cheia de fé. Aí no outro dia acontece uma circunstância diferente, negativa. Aí ela está desesperada. Ai meu Deus, Senhor, cadê a tua palavra? A tua palavra diz isso, a tua palavra diz aquilo. Onde está Deus? A pessoa começa, ela estava cheia de fé num dia, no dia seguinte parece que não tem fé nenhuma. Por que é isso? Porque a pessoa, ela é criança na fé. E a criança, ela é instável. Ela precisa se alimentar e gradativamente a criança vai crescer. Assim também, meus queridos, você e eu, quando aceitamos Jesus, somos como crianças na fé. Crianças em Cristo. Somos instáveis. Precisamos de entendimento. Precisamos conhecer o mundo espiritual. Conhecer a Deus. Conhecer quem nós somos em Cristo. E aí nós vamos crescendo gradativamente. Se você não se alimenta corretamente com a palavra de Deus, vai acontecer uma coisa. E nós vamos ver o que é lá em 1 Coríntios capítulo 3. Nós vamos ver aqui, 1 Coríntios capítulo 3. Lembre-se, qual é o tema da minha pregação? Que foi que você disse para o seu vizinho? O pastor ia pregar sobre leite, não é isso? Estão lembrados? Vamos falar sobre leite. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 3, diz assim:
E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Só até aqui. Muito bem, então nós vemos aqui de novo as palavras menino, usada por Pedro, e leite, usada também pelo apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Queridos, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês ainda andam segundo os homens do mundo. Vocês andam na igreja, aqui era uma igreja, né? É a igreja dos Coríntios, da cidade de Corinto. Vocês andam segundo os homens do mundo. Entre vocês há divisões, há inveja. Ele depois fala de alguém que praticava prostituição, tinha relação fora do casamento. E ele diz, vocês são carnais, vocês são meninos em Cristo, vocês ainda são guiados não pela verdade da palavra, mas pelos sentimentos e desejos da carne. Queridos, isso é muito sério. Veja que ele fala, com leite vos criei, e vocês ainda não podem suportar um alimento mais sólido, vocês ainda precisam de leite. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, fala, Hebreus, pelo tempo, vocês já eram para ser mestres, mas ainda precisam que sejam ensinados as doutrinas fundamentais de Cristo. Então, queridos, uma das coisas que Deus nos levantou, nós, aproveitar um pouco para falar sobre o ministério Ágios, como muito bem falou o pastor, a palavra Ágios é a palavra grega para santo. O nosso chamado, Deus nos levantou para ensinar a igreja o leite, que são os ensinamentos básicos de Cristo, doutrinas fundamentais, doutrinas básicas, que é o que nós ensinamos. Isso aqui que eu estou ensinando é básico. Você aceita Jesus, você precisa se alimentar. E o alimento é a palavra de Deus. E se você não se alimenta com a palavra de Deus, por mais que você tenha 10, 15, 20, 30 anos de crente, você vai ser carnal ainda. E vai precisar aprender o leite. O que é o leite? Prostituição é pecado. A primeira doutrina básica está lá em Hebreus capítulo 6, versículo 1. Arrependimento de obras mortas. Quais são as obras mortas? As obras da carne. Adultério é pecado. Lascívia é pecado. O que é lascívia? Sensualidade é pecado. Idolatria é pecado. Feitiçaria, invejas, porfias, emulações, ira, peleja, dissensões, bebedeira, glutonaria e coisas semelhantes a essa. E o apóstolo Paulo diz isso lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, ele diz: e os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é doutrina básica. Mas nas igrejas muitas vezes, assim, não estou dizendo desta igreja, mas pastores de igrejas que a gente já foi, teve problema com o presbítero que estava se prostituindo. Então a igreja hoje precisa de leite, irmãos. Eu sei que a gente quer crescer, a gente quer avançar, nós queremos nos aprofundar na palavra, mas se você vive uma vida, vive mentindo, enganando, cobiçando a mulher dos outros, desonestidade, você vive em carnalidade, você precisa de leite mesmo.
E isso, irmãos, está na Bíblia. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios para uma igreja que ele disse que era carnal. Então, nós vemos cartas na Bíblia escritas para pessoas que precisam de leite. Isso é leite. 1 aos Coríntios e 2 aos Coríntios é leite. Ou seja, são fundamentos, são princípios elementares da doutrina de Cristo. Arrependimento de obras mortas, fé. Tem muito cristão que se não vê, nem crê. Isso não é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, muitos cristãos hoje na igreja, às vezes até com bastante tempo de crente, precisam ser ministrados sobre fé, que é uma doutrina básica. Certo? Então, primeiro passo quando você nasce de novo é você precisa se alimentar da palavra. Aí eu pergunto a você, mas não me responda, tá? É só responda para Deus e para você mesmo. Quanto tempo você passa meditando na palavra? Você medita na palavra todos os dias? Se eu perguntar aqui, você come todos os dias? Se você passasse a semana inteira sem comer nada, mas no domingo você diz, agora domingo eu vou comer. Você passa a semana inteira, não come nada. Chega no domingo, chega para a esposa, para o marido, diz, vamos comer agora, faz um churrasco. Você sozinho come 1 quilo de carne, 2 quilos de carne, uma bacia de feijão. Passou a semana inteira sem comer. Agora eu vou compensar comendo no domingo. O que é que vai acontecer com a sua saúde? Quando a pessoa não se alimenta direito, o que é que acontece? Ela fica o quê? Ela começa a ficar fraca, não é? Se ela permanecer fraca, o que é que acontece? Ela adoece. Se ela permanece adoecendo e piorando, o que é que vai acontecer? Ela morre. 1 Coríntios capítulo 11, eu acho que o pastor Gênesis sempre fala isso na ceia. O apóstolo Paulo diz assim: por causa disso, lembre-se, 1 Coríntios é uma carta escrita para uma igreja carnal. Paulo diz assim: por causa disso, por falta de discernimento, há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, ou seja, morreram. Então, queridos, a falta de conhecimento da palavra de Deus vai te deixar fraco, doente e pode levar você à morte. Porque nós precisamos nos alimentar todos os dias. Em Mateus capítulo 4, na tentação de Cristo, quando Satanás pediu para Jesus, manda essas pedras virarem pães, Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Para que você possa ter uma vida abundante, você possa desfrutar da realidade espiritual que nós temos em Cristo, você precisa de um alimento. Este alimento é a palavra de Deus. E aí vamos para Provérbios. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Pronto, então tem ainda o tempo. Dá para a gente ir para Provérbios e eu vou encerrar com Provérbios. Provérbios capítulo 2. Olha só. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento. Olha só, eu já vou... Gente, isso é muito sério.
É muito comum a gente ministra, nós somos um ministério itinerante. A gente está sempre indo de igreja em igreja. Teve igreja que eu tive de pedir para as pessoas fazerem silêncio, porque as pessoas não estavam nem aí para a pregação. Olha só o que diz o Salomão aqui, ó. Para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento. Você precisa direcionar o seu coração, os seus ouvidos, para dar atenção à palavra de Deus. Por isso aqui o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 2,12, que a gente leu, ele diz: desejai afetuosamente o leite. Você já viu criança, o bebezinho nasce, a criança está com fome. Você já viu um bebê chegar para a mãe assim e dizer: mamãe, vê se dá aí para o peitinho para chupar, mãe, por favor? Você já viu a criança fazer isso? Como é que a criança faz? E é horrível. Tem quem aguente quando nossos filhos estavam com fome, gritando. Era para dar agonia. Gente, a Bíblia diz que nós devemos desejar a palavra de Deus numa intensidade dessa. Você terá o que você semear. Se você coloca o seu coração na palavra de Deus, se você põe o seu ouvido atento, o que é que o pastor está dizendo aí? O que é que a Bíblia está dizendo aí? E você dá valor a essa palavra. Eu acho incrível como às vezes a gente chega para a pessoa: olha, a Bíblia diz isso. Irmão, se você continuar a fazer isso, a Bíblia diz isso. A pessoa: pastor, não é assim não, é muito radical. E o resultado, a gente pastoreou 7 anos, eu e a Oriana, a gente via isso acontecendo todos os dias. Quantas vezes a gente sentou: irmã, a Bíblia diz isso, não siga esse caminho, faça isso, larga esse homem. A pessoa não obedecia, não queria saber da Bíblia. E depois vinha chorando, às vezes surrada. Nós atendemos pessoas que foram surradas porque faltou dar atenção, dar valor à palavra de Deus. Qual o valor que eu e você estamos dando à palavra? Olha só, versículo 3: se clamares por conhecimento. Quantos na igreja estão clamando por conhecimento? Geralmente clama por um marido ou uma esposa, ou clama por um dinheiro. Vamos fazer campanha de jejum. Campanha para abrir porta de emprego. Eu quero um carro, vou fazer campanha de jejum para um carro. Mas quantos estão jejuando por sabedoria? Quantos de nós estamos jejuando por entendimento? Sabe por quê? Olha o versículo 4: se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, falando da sabedoria de Deus, então entenderás, versículo 5, o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Você só adquire sabedoria e conhecimento se você buscar isso como algo de muito valor. Se você buscar a sabedoria de Deus, clamando, se você buscar a sabedoria de Deus como a prata e como o ouro, aí você vai encontrar a sabedoria de Deus. E tá bom, e qual é a vantagem de eu encontrar? Por que eu não vou me dedicar a ficar rico mesmo, em vez de encontrar essa... Eu tenho mais o que fazer, eu tenho faculdade, eu tenho trabalho, eu tenho isso, tenho aquilo... Eu tenho outras prioridades. Vamos para o capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Estou encerrando. Ele vem falando sobre a sabedoria aqui, versículo 13. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Eu já expliquei no capítulo 2, viu? Está lá. Como é que eu acho a sabedoria? Como é que eu acho o entendimento? Se eu clamar, se eu buscar como a tesouro escondido. Aí, uma vez achando, olha o que o versículo 14 diz, ó: porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata,
e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Irmãos, será que nós acreditamos nisso? Será que nós acreditamos no que está escrito? Será que nós acreditamos que a sabedoria e o conhecimento de Deus, eles vão nos trazer riquezas que o ouro e a prata não conseguem comprar? Olha só o versículo 15, Provérbios 3:15. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo que mais possas desejar não se pode comparar a ela. Sabedoria. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Queridos, eu uso esse testemunho nosso como um exemplo da aplicação bíblica. Eu não estou aqui de forma nenhuma querendo me exaltar por causa disso, não. Mas quando eu me converti, eu desejei muito sabedoria e conhecimento e passei a me dedicar. E assim, eu vi isso na minha vida. Eu não sou um homem rico, mas graças a Deus o Senhor tem nos suprido as nossas necessidades. Quando nós nos convertemos a Jesus, a gente era realmente muito pobre. A gente vivia totalmente dependente do meu sogro. Éramos muito humilhados, muitas vezes. Graças a Deus, essa relação ficou muito boa. Temos uma ótima relação com nossos sogros, mas a gente sofreu muito, porque nós não tinha nada, né? Eu costumo dizer, quando eu casei com a Oriana, a única coisa que eu tinha era uma guitarra velha, dar ruim, dei fim àquela guitarra velha. Eu era músico, né, do mundo, então comecei a buscar sabedoria. Parecia loucura, porque eu devia estar estudando para concurso. Eu recebi muitas críticas, porque eu não estava me dedicando ao que deveria. Depois eu me dediquei, né? Fui fazer faculdade e tudo. Não estou dizendo que você vai passar o dia lendo a Bíblia, não é isso. Eu vou só finalizar dando umas orientações. Mas o que eu quero dizer é que quando você coloca em primeiro lugar a Deus e a sua palavra, as demais coisas são acrescentadas. Agora você precisa atender ao que está escrito aqui. Você precisa buscar a sabedoria de Deus como algo precioso. Dedicar tempo, dar valor, considerar o que a palavra de Deus diz. Amém, queridos? E as demais coisas, saúde, vida longa, diz aqui, riquezas e honra, essas coisas elas virão na medida em que você colocar o seu coração mesmo para dedicar-se à palavra, meditar. Separe um tempo do seu dia, sei lá, 20 minutos, 10 minutos. Nós hoje temos tempo para tantas coisas, né? Quanto tempo a gente passa na internet vendo besteira? Quanto tempo a gente passa no Facebook, Instagram? Hoje você tem dezenas aí de vamos dizer assim, de distrações. Você tem filme de não sei quantos canais, você tem muita coisa que você pode fazer, coisas que não trazem edificação, e a gente acha tão difícil passar, sei lá, 20 minutos, 30 minutos meditando na palavra de Deus. E aí, por causa disso, é que a igreja hoje, ela precisa de leite. Exatamente, porque precisa crescer. Precisamos crescer. Amém? Então, amados, vou concluir dizendo o seguinte: algo que o meu discipulador falou, um testemunho muito importante que eu de vez em quando eu conto também aqui nas minhas pregações, que meu discipulador falou e aquilo ficou guardado no meu coração desde a minha conversão. Pouco tempo depois eu estava no discipulado e ele falou isso aí, que foi uma entrevista com aquele dono da Ferrari. Eu acho que é Enzo Ferrari o nome dele. Eu acho que ele já faleceu. Faz muito tempo, uma entrevista com aquela Bruna Lombardi, entrevistando ele falando, né, todas as conquistas financeiras dele. Um homem muito rico. E a última pergunta dela para ele foi assim: ela perguntou, senhor Ferrari, ou algo assim, né? O senhor é feliz? E o homem baixou a cabeça, irmãos, e as letrinhas começaram a subir e ele ficou caladinho. Queridos, quem escreveu o livro de Provérbios foi Salomão. Salomão é considerado pela história o rei, o homem mais rico de todos os tempos.
É esse homem quem diz aqui na palavra, que escreve, que é a sabedoria que traz riqueza. E realmente ele recebeu muita sabedoria e junto veio riqueza e honra. Então, amados, primeiramente, a Bíblia diz: a bênção de Deus, a bênção do Senhor enriquece, mas não acrescenta dores. Eu já tive amigos ricos, que eu me lembro de um colega que fazia engenharia civil comigo. Ele era rico, o pai dele tinha uma construtora, e eu me lembro eu fazendo trabalho lá na casa dele, e a mãe dele gritando, dizendo que a vida dela era um inferno, porque eles só estavam com um carro. Então não se engane, riqueza material não faz você pleno, riqueza material não te dá paz. Deus promete que se você colocar Ele em primeiro lugar, você vai ter uma bênção que não vai te trazer dores. Deus promete que se você colocar a sabedoria dEle, você vai ter vida longa, riquezas e honra, e são coisas que não vão trazer com você, não vão trazer para você aflições e dores. A bênção de Deus, pelo menos, não vai trazer a dor, não, se você fizer de acordo com a palavra de Deus, né? Amém, amados? Então, faça um compromisso com Deus. Você entendeu hoje que você precisa de um leite, você precisa de um alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Separe um tempo diário para você meditar na palavra. Medite devagar. Não adianta você ler 10 capítulos, aí eu pergunto a você: você leu o quê? O que é que você aprendeu? Esqueci tudo. Não adianta. Não adianta. É melhor você meditar devagar. Medite na palavra de Deus. Dedique um tempo para meditar. E ao longo do dia, você vai pensando naquilo ali. E tentando pôr em prática a palavra. É assim que ela vai entrar e penetrar no seu coração. Vai criar raízes e vai produzir fruto. Amém, amados? Então Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.